Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gostaria muito, já há muito tempo, de ter começado a falar, mas eu precisei de juntar muita inteligência no sentido de resolução para poder iniciar esse tema. Afinal de contas, é um tema que eu gosto muito e me apreende muito, porém eu não tinha noção do quão e o motivo que eu gosto, né? Quais que eram os motivos. E até por isso a gente vai começar a olhar com mais atenção. Eu, né, nessas séries de vídeos, procuro olhar com mais atenção para esse conhecimento que a gente vai falar hoje. Esse conhecimento é a linguagem. Só que não é a linguagem imaterial, é a linguagem material, no sentido de como ela funciona e busca funcionar, né? Bom, eu vou compartilhar algo com vocês aqui e aí vocês vão entender. Bom, por que a gente gosta tanto de desse tipo de, de civilização? Bom, toda essa civilização, toda essa corrente, ela nasce para nos empreender prazer. Porque o prazer, sobre a associação fisiológica, ou seja, os circuitos que organizam e regem por nós os nossos impulsos de dor, de certeza e consentimento, partem da segurança, sabe? E a segurança, ela é uma passagem muito passada. Quando a gente passa muito por algum lugar, essa passagem ela cumprimenta o saldo de integralização que a gente dá com o passo. E aí a gente cria a rima de passagem. Só que toda essa rima ela sofre várias variações climáticas sobre o potencial do ambiente, as intempéries. Então, para a rima ser segura por mais tempo, o nosso corpo ele desafirma a célula com uma reencamadações de nutrientes. E aí, para isso, ela faz um engordamento de organelas, de organizações que mais precisam para poder sobreviver a esses intemperismos. Então, algumas células elas vão nutrir-se mais de gorduras, outras células elas vão preferir mais proteínas, porque proteínas ajudam elas a fazerem fibras, né, fazerem fios que vão resistir a mais. Então, toda essa escolha celular ela parte do intemperismo do meio ambiente que a gente passa e repassa buscando segurança de passagem. E aí essa rima de várias passagens, ao mesmo tempo que informa ao organismo, o organismo se informa do sofrimento que é ter que renovar a rima, por conta do intemperismo dessas rimas no meio ambiente também.
Então a gente, conforme foi destacando isso, nós fomos descobrindo associações de matérias que, ao mesmo tempo que o nosso organismo descobre essas associações para fazer o nosso corpo existir, nós descobrimos pela matéria aquilo que mais vai lhe resistir ao meio por colocar matéria em função de nossa passagem. Então, olha o resultado disso na tela. Nós temos os cimentos, as construções civis, as sinalizações de trânsito, os calçados, as roupas, os veículos, as borrachas. Então, e a localização de cada uma dessas matérias. Tudo isso que adere, diz integrar-se nessas nossas passagens, nessa nossa civilização, nessa nossa polis, que é a cidade, é o mesmo que é um retrato da nossa fisiologia, buscando, dentro da adaptação, melhor gastos energéticos, né? Melhor qualificação energética para sobreviver, né? E prestar cada vez mais atenção no interior. Porque quando a gente está muito desinteriorando, a gente não presta atenção no interior. E aí a gente acaba não respeitando e não percebendo os nossos limites. Essa despercepção faz com que a gente desperceba os princípios da nutrição que nos asseguram. Essa quebra de limite é como se provocasse uma ruptura no meio de passagem. E no interior nosso é ruptura do meio de passagens de fluidos para células e de mensagens químicas celulares, né? Já no ambiente é como se você atrasasse a locomoção da vida, no sentido de quem passa por esse ambiente, no sentido dos veículos, ou no sentido da segurança, que é toda a causa e obrigação desse trabalho, dessa imposição de rimas. Então isso é conhecimento e isso ao mesmo tempo é diálogo, porque é um afirmando segurança ao outro conforme a passagem do tempo. E isso é o produto da importância, essa é a moeda de importância para poder continuar a rima, ou mudar de rima, ou mudar de instrumento de vibração, de apreensão, de diálogo sobre a suspensão das reações que a gente retira da matéria para desinternalizar em nós controle de associação, escutas. Então, sabe o trabalho do médico, que utiliza o estetoscópio para fazer a escuta de outra pessoa e dizer para a pessoa o que o organismo da outra pessoa, do paciente, está dizendo? O médico ele nada mais é do que um amigo das fisiologias, né, dos sistemas orgânicos. Ao mesmo tempo, nós também somos. Só que os nossos estetoscópios estão associados aos nossos meios de locomoção. Todos esses meios nos dizem sobre os controles que a gente digesta sobre eles, né? E essa é a resposta, essa é a responsorial. Então, até por isso, a gente vai começar a falar e entender o que é o diálogo, para depois aprender a organizar esse diálogo e, no final, construir diálogos sobre as suspeitas de falta de diálogo, né? Quando a gente suspeita que não tem diálogo, algo está errado, porque ele está lá. Você está com o instrumento errado, né?
Então eu vou começar a partilhar aqui as lâminas. Compartilhar a tela. E agora a gente já vai para... A gente vai construir na teoria tudo isso que é muito prático no nosso dia a dia. Que é um particípio dos nossos verbos, né? Então vamos lá. Vamos desenvolver o que é um diálogo. Para isso eu trouxe essa lâmina e essa chave de início, de ignição. O laboratório das supertensões de um diálogo salta quanticamente sobre o empreendimento de aparenciversões. Tá, tudo isso vem do princípio dos sentidos em suspensão consentida. Então, olha só, se eu tenho um sentido, esse sentido que vale para mim é uma energia. Então, eu preciso de um detector dessa energia. Ótimo. Então, todas as energias que têm sentido, elas têm os seus detectores e cada detector ele tem uma predileção de detectar. Ou seja, a gente tem a tecnologia sobre o detector. Sobre o detector em desenvolvimento de detectar algo. E detectar não é uma suspensão de plano? Detectar é uma suspensão de plano porque é um delta que ocorre, ou uma variação. Para quem não está familiarizado com o termo delta, a variação também funciona. E variação é quando seu organismo consegue perceber ou detectar o que? Mudança no sentido. E o sentido é energia. Então, para essa energia, para essa mudança, você tem o estado de agora e o estado de agora que é mudado. Logo, quando há uma suspensão, ela necessariamente na atenção orgânica é passada, é passado, sabe? Então, a gente está sempre pegando o passado para sentir o presente, certo? Vou dar um exemplo, né? O exemplo é a comparação. Comparação. Sem comparação, a mudança não é perceptível. Não se faz perceptível. E aí eu vou ilustrar esse exemplo agora. Nós vamos desenhar a mecânica disso. Bom, eu tenho um plano. E aí nesse plano eu tenho um quebra-mola aqui, ó. E aí esse quebra-mola ele vai voltar para o mesmo plano. Ok? Então, esse quebra-mola é uma obrigação de passagem. Não tem como desviar desse quebra-mola. Então, veja bem. Você vem por aqui e aí necessariamente o seu movimento vai fazer isso aqui e depois vai voltar para cá, né? Então, dependendo do referencial, ó,
Você, você é X. Tem o X daqui, o X daqui e o X daqui. Vamos supor que você sai desse ponto. Então essa é a saída. Então o que está para trás aqui, esquece por enquanto. E aí esse é o seu estado, X. Aí esse X ele está assim, ó. X, 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 X. Opa, nesse ponto aqui, ó, a energia começa a mudar. A energia precisa ser uma energia muito maior para fazer isso aqui, ó. X, 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 X. Aí quando chega aqui, ó, a luz bate, ó. No meio desse triângulo aqui, desse X, desse delta, ó, desse vetor, esse vetor ele lembra desse vetor aqui, ó. Por quê? Porque sobre o estado energético, eles são iguais. Então a gente tem um estado energético de associação fisiológica igual de x1 igual a x2. Vamos enumerar os x aqui para ficar x1, x2 e x3. Então esse é um momento de igualdade, né, dentro desse plano. Só que nessa igualdade, olha, ele vai pegar os tempos de x1 e os tempos de x2. Então esse aqui é o tempo de x1, tempo de x1, e esse aqui é o tempo de x2, tempo 2 de x2. Então, T1 sobre x1 é diferente de maior, menor ou igual, é o que sobre, vamos pôr aqui, ó, é o, a gente coloca igual sobre T2 sobre x2. E realmente, nessa área aqui a gente tem um ponto que é igual. Então vai ter esse igual. Porém, como a rima daqui é diferente dessa rima daqui, ó, dessa escala de subida, a gente tem um diferencial, né? E esse diferencial ele é muito importante no sentido fisiológico. Então, como ele é importante, todos esses tipos de todos esses pontos aqui, ó, todos os menores em relação aos maiores, eles são didáticos. Ó. Os maiores sobre os menores. Então, x1, no nosso exemplo, ele foi o tempão. E aí o x2 ele foi igual ao tempinho. Certo? Então, a gente tem um tempão sobre o tempinho. Vamos voltar ao exemplo aqui. E aí, o que significa essa mudança de rima? Então, essa mudança de rima, ela pode ser estudada. T1 sobre T2, houve uma mudança de rima no estado enérgico. Essa mudança é a acusação para a deficiência orgânica, que os nutrientes vão
prestar, prestar maior retratação. Então, todos esses pontos aqui, ó, se a gente cortar isso aqui, todos eles são os maiores desreveladores de nós. Então aqui, ó, os desreveladores de nós sobre nossos semelhantes são as mudanças de rimas que passamos. Só que se olha só, se a gente colocar essa rima e fizer assim, ó, o que vai acontecer? As duas vão ser iguais. A gente pode produzir uma associação de rimas, né? Então eu posso fazer tanto a desassociação, como era prevista no primeiro exemplo, que é essa desassociação aqui, ó. E isso é o que a gente mais faz. Ó, a gente eleva, olha só, nós elevamos as rimas desassociadoras à igualdade rimática. E isso é a adaptação, só que dissertada de um modo diferente, no modo que eu consigo entender. Tá, e aí por que a gente faz isso aqui, ó? A gente pega essa rima e, ó, coloca ela no mesmo plano. Ou seja, isso aqui, ó, que a gente está fazendo é ignorar. Olha o que a gente está fazendo. A gente está ignorando a deficiência que essa mudança causa no ser. Então a gente está matando o ser, ignorando essa deficiência. Olha o aplauso. Plac, plac, plac. Bate palma para ele. Plac, plac, plac. Olha o que está fazendo. Sacou? Eu vou revelar para vocês. Porque esse dado aqui, ó, é um dado de superioridade. x2 é superior a x1 na rima. Só que eles podem ser levados ao igual dependendo do tempo. Porque eles são proporcionais, né? T1 sobre x1 pode ser levado a T2 sobre x2 dependendo do valor de rima de x2, que é esse valor aqui, ó. É esse parte do gráfico. E aí a gente pode construir outra parte, né? Aqui, como é igual, né? Esse é um ponto de saída também. E aí desse ponto de saída, a gente, ó, tem uma outra energia formando até que ela chegue aqui, ó. Ó, esse ponto de saída, essa energia chega aqui, ó. E aí ela fica igual a x1. Então aqui a rima vai para x1, só que aqui essa parte aqui, ó, é a rima x3. Né? Então, ó, a gente tem que ser rima x3, tem que só o tempo 3. E o tempo 3 é igual ao tempo 2. Ou não, né? E aí aqui a gente tem essa aqui como a rima x1. Então, olha só. Isso
E esse ponto aqui, ó, eles são semelhantes. Então a gente tem esses três fazendo isso aqui, ó, semelhante, né? E aí, ó, caraca. Ixi, tô difícil pra... Beleza, vamos pôr aqui esse triângulo. A gente tem esse triângulo como o triângulo de x1. Só que nesse x2 e x3, nessa rima de x2 e x3, ela busca fazer uma associação com o x1, né? E aí essa associação nesse triângulo, ela vai informar o triângulo uma mudança. Então, se o triângulo ele faz assim, olha o que ela vai fazer. Ela vai fazer alguma coisa assim, ó, nesse triângulo de rima. Porque ela vai ampliar a rima, né? Porque ela vai criar essa função de segundo grau. Entende? Quer ver? Função de segundo grau. De segundo grau. É mais ou menos isso aqui. Só que é o contrário. Por x ao quadrado. X ao... Olha o que fez. Ela fez mais ou menos esses pontos aqui no triângulo. Porque se fosse só aquela reta e aquela reta, seria isso aqui, ó. Função de primeiro grau. Que é crescente e decrescente. Então vocês conseguem ver o triângulo crescente e decrescente. Só que a gente tem duas crescentes, porque são rimas que se confluem sobre uma interseção desse plano. Então, olha só, esse triângulo, ele é essa primeira função aqui, e esse triângulo é essa primeira função. É a função de primeiro grau. E é a nossa saída. Esse é o primeiro grau, é o grau que a gente sempre considera. Esse primeiro grau, vamos entender isso melhor. Função de primeiro grau. Esse primeiro grau, ele é o estado quântico que estabelece status cognitivo de atenção motora. Ou seja, você só reconhece você sobre esses primeiros graus, porque você só reconhece você sobre crescente e decrescente. A menos que você comece a aplicar segundos graus de rimas em você. Aí você começa a perceber você sobre associações de reações com outras rimas. Não vou dizer que são outras pessoas e não vou dizer que são outros instrumentos. Vou dizer que são outras rimas em você, porque rimas equivale a pressões que dirigem gestos ao organismo. Entende? Então essas rimas são pressões que dirigem gestos ao organismo. Só que essas pressões, elas são climáticas no sentido de os fluidos. Todas as células amortecem as rimas sobre as suas capacitâncias celulares. Essas células, então,
que elas fazem? Elas fazem decomposição por obrigação da função de primeiro grau. Da função de primeiro grau. Então, veja só. Essa função de primeiro grau, ela vai obrigar o organismo, porque é ela que consegue crescer ou decrescer algo. Eu vou levar vocês à fonte, né? Citologia. Citologia é o estudo das células. E as células, elas são um conjunto que consegue iterar e ser uma unidade por si só na natureza. É como se fosse uma banca de todos os intemperismos que consegue se temperar sobre dispersão. É como se fosse um núcleo estável. Então, nesse núcleo estável, para garantir essa estabilidade, ela está sempre cortando ou não cortando gastos. Ela está sempre trabalhando, negociando com a pressão. Então, ela é a rima de pressão, porque ela é a contração que consegue atender à pressão. Essa é a citologia. E as organelas, elas são moduladoras dos interiores para desprensar corretamente o exterior. Se ela não conseguir esse objetivo, ela morre ou ela é eliminada de campo. Ela sofre apoptose ou necrose. A apoptose é um suicídio da célula. E necrose é quando a célula morre por deficiência deixa eu ver, eu tô com dúvida se é necrose celular. Morte celular de tecidos no organismo. Inflamatório. Quando ocorre por processos patológicos mesmo, né? A necrose. Tá. Então, dentro dessas células, elas vão sofrer várias variações climáticas que vão adaptar os seus amortecimentos de pressões para continuar desrimando o organismo na formulação que ela consegue enviar mensagens de pulsos. Sacou? É como se ela tocasse no sangue para o sangue desencontrar o gol da sua comunicação. Agora a gente vai para uma outra planeta no sentido desses versículos na ciência. A gente vai para histologia. E a histologia versa com a gente sobre o estudo dessa composição, dessa similaridade que atrai seres de mesmo rima, seres de mesma capacitação, ou seja, histologia é a parte que estuda os órgãos. E os órgãos, eles funcionam graças à conjunção de tecidos que fazem florestas teciduais, e nessas florestas teciduais elas se projetam sobre a interseção de vasos, né? Então os vasos lhe chegam e sobre esses vasos elas florescem diferencialmente porque esses vasos trazem fluidos a elas que essa família de células consegue prosperar. Porque todos os vasos, sobre os seus calibres, né, sobre as suas passagens e distribuições nutriicas a partir do sangue, elas chegam com fluidos diferenciais, onde essas florestas de células vão crescer diferencial graças a esses nutrientes. Então, os nutrientes eles são muito importantes nas nossas gerenciamentos celulares, porque são eles que entregam os nutrientes
sobre decomposição química. E aí acontece esse fluido de administração dessas árvores, dessas florestas orgânicas, que são a histologia. Então vamos dar uma olhada nessa parte dos vasos, para ficar mais claro. Vasos sanguíneos. Se você olhar para os vasos, eles têm vários... eles se encontram em várias repartições do corpo e dentro dessas repartições eles sofrem vários tipos de tamanho e várias dispersões em órgãos. Quando um sangue chega no fígado e ele é utilizado pelo fígado, o fígado ele secreta no sangue vários metabólitos. Esses metabólitos eles podem conter valores energéticos de associação aos rins. Você entende? E tudo isso desacidifica ou desbasinifica essa terra, esse território, ou seja, o plasma, onde as células encontram sustentabilidade nutrica. Cara, isso é muito legal porque é uma floresta interna e nós somos os diretores delas, né? No sentido da preservação, no sentido da sensibilidade. Então você encontra muito entendimento sobre esse comportamento e essa composição de rimas, né? Esse X, sobre esse entendimento que a gente está ilustrando aqui, ó, rimático, é muito sobre as contrações de consentimentos de gastos. Os gastos são o comprimento com as matérias, e os comprimentos com as matérias e os tempos de comprimento com as matérias são diálogos, entendeu? Entendeu o log? Como que a gente acha o lugar de nutrição para o organismo? É a partir dos diálogos, mas quem acredita que o diálogo está só na boca e esse alguém está errado sobre a atenção das rimas e dos cantos de rimar e achar o lugar do organismo para levar o sangue a esse oriente, a esse orientador comum que vai fazer com que ele seja abençoado em nome de Deus ou em nome do lugar que Deus lhe dá atenção. E olha só como que a gente sabe disso. Lugar, tamanho da tensão, pressão de expressão. Olha só, cara, quando você chega num lugar, você apreende o lugar com a passagem, você marca o lugar. E aí você chega no lugar certo. Então não quer dizer que é atirar, ó. Veja só, vou provar para vocês aqui, ó. Você faz um diálogo. E aí nesse diálogo, você entra em uma repartição de rima. Então você lança para fora um átomo de rima, um tom. Então veja bem, esse átomo de rima, ele para nós, ele vai qualificar a boca sobre um tamanho que representa para nós o raio atômico e o elemento atômico que você quer atingir. No organismo, a gente tem a reprodução de vários elementos atômicos por deslimitações de aberturas de tons. E todos eles representam uma principal, um átomo de princípio, um átomo de função de primeiro grau, né? O primeiro grau ele é a desescalação de feixes, né? Nesse sentido, no sentido do triângulo. O triângulo que desarreta um ângulo, ele é compartilhado
um ângulo de desrimilites esse triângulo. Olha que legal que é. A base do triângulo, para nós, vai indicar o poder, a base e a altura, a área do triângulo. Vai indicar para nós qual átomo que é, e esse átomo ele vai ter um limite de pressão que é associado a essas ligas aqui, ó, porque são 3 pontos e esse átomo ele representa uma banda muscular, entende? Então, se essa banda muscular ela tá sobre esse raio aqui, ó, já viram cana? Já viram régua? Instrumentos de medida? Já viram elos? Elos são instrumentos de percussão no sentido de engrenagens. Já viram engrenagens de associação? O tato, o encosto, ela muda a rima. Então, cana, ela tem essas colunas. E o organismo também tem essas colunas. Essas colunas são direcionais, entende? Então, a gente tem colunas. E colunas, elas são estruturas para nós, bases de estruturação. Colunas são muito elegantes e a gente tem as colunas orgânicas. Todos os animais precisam de ter meios colunares para estruturarem de forma simétrica. São leis de raios de rimas elementares. Então vamos ver as colunas cervicais, torácicas e lombares. Olha, isso aqui representa a sua coluna e ela guarda um elemento X do seu organismo, que é a medula. A medula é a parte que concentra um fluido chamado fluido encefalorraquidiano. Com esse fluido, você consegue dobrar, redimensionar, adaptar ossos, adaptar vasos, restaurar sofrimentos com muita temperatura, né? Porque isso reinveste com muito mais resistência às repartições das regiões, esse líquido encefalorraquidiano. Só que para esse líquido sair daqui, você precisa de fazer atividades cada vez mais superiores. Rimas sobre esses triângulos cada vez mais superiores. Então vamos pegar a coluna dos músculos, né? Músculo é algo que tem no seu organismo inteiro. E olha só, é o que permite você fazer ignorâncias ou não cada vez mais mais corretas, né? É só com base no músculo que você consegue fazer essa ignorância aqui, ó. Você pegar duas rimas e colocar uma igualdade nelas, né? Falar que uma tá igual a outra. Então, se você tem mais de um filho, você só consegue falar que ama os filhos de igual quando você ignora, quando você aprehensa todas essas variáveis nas rimas deles, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Imagina que a gente vai pegar um corte desse aqui, ó.
Esse é o músculo. No seu corpo está recheado de músculos. Veja só. E esses músculos eles contêm água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas. Só que tudo isso está muito bem organizado graças às funções de primeiro grau, né? Então, se a gente pegar um músculo, a gente vai ter isso aqui, ó. Nós vamos ter isso aqui, ó. Então, esse é um músculo, né? E no músculo a gente tem várias fibras. Então a gente pode colocar que isso aqui é uma fibra também. São vários desses que formam o músculo. E aí nessa fibra você precisa fazer sobre o caminho, a movimentação das fibras. Você tem que crescer ambicionadamente a ejeção de músculo encefalorraquidiano, ou seja, você precisa de expandir raízes nervosas. Vou mostrar para vocês. Ó. A expansão de raízes nervosas para melhorar a sensibilidade muscular. O músculo ele tem sua relação colinérgica sobre suas raízes de inervação. Porém, quando há uma desqualificação sensitiva, a raiz cresce sobre a área, buscando nutrientes musculares para desenvolver a chamada de sensibilidade. Quando há sensibilidade ou cosquinha, para você entender, o que acontece? O líquido encefalorraquidiano se carrega de enviar cargas consentimentadas a essa raiz de desenvolvimento de sensibilidade. Você só consegue então desenvolver sua sensibilidade superior treinando muito uma coisa. Então, a sensibilidade superior é chamada de muita interação com o objeto de cócegas. Então, legal, né? Vou mostrar para vocês então. Olha só. Eu acho que eu vou abrir o programa. A gente tô com vontade de abrir o programa. Esse programa ele é monstrão. Não tô com vontade, mas eu vou sustentar essa vontade e vou abrir esse aqui, ó. O líquido
que a gente acha. Tá, vamos contar uma história sobre esse líquido encefalorraquidiano. Todos os líquidos que você bebe são fluidos, né? Todos os fluidos, eles dissolvem a água, né? A água é o maior solvente da Terra. E a água, ela dissolve várias coisas, inclusive metais, minerais, mercúrio, vamos ver aqui, ó. Porque tudo isso tem muita associação com o Sol e a resistibilidade de Sol. Entende? Condutores, bons condutores, pensa assim. E os fluidos, eles dissolvem tudo há muito tempo. E sobre a nutrição celular, essa dissolução e esse arranjo de nutrição celular, a célula vai conseguindo nutrir conforme esse metabolismo vai acontecendo sobre necessidade do meio. Então, existe essa redução sobre muscularização celular, ou seja, sobre histologia e para citologia fazer essas respostas orgânicas, né? Tá, então a gente tem a água dissolvendo tudo isso. Só que tudo que ela dissolve no organismo, o sangue se embebeda. E desse embebedado sangue, o sangue sai nutrindo. E desse nutrido do sangue, o sangue passa por filtros. Os filtros são os órgãos e as fibras desses órgãos. Todas essas fibras desses órgãos, sobre esses filtros, né, vamos por aqui, ó, criam valores de associação e contração metabólica. Isso é muito interessante. E aí essas contrações metabólicas conseguem fazer cada vez mais com que essas células e esses líquidos encefalorraquidianos criem concentrações de diferenciação, né? Ou seja, sabores de associação, de coligação. Vou abrir o programa aqui. Bom, então olha só. Você acha que o osso do organismo ele não tem condutor de radiação, não tem minerais, calcitas? Pois é. Como que você acha que a gente tem todos esses tecidos diferentes? É graças aos vasos sanguíneos, né? E aos calibres desses vasos. E é graças às células que são filtros desse sangue. E esse sangue, como ele tem bastante, é uma água que bastante dissolvida sobre as células da medula vermelha, as hemoglobinas. Olha só, você cria uma rede e essa rede aqui, ó, ela tem vários tamanhos diferentes e todos esses tamanhos são uma orientação do ambiente. Essa daqui, ó, é aonde que guarda o líquido encefalorraquidiano. Quando você torce a medula, você só torce a medula quando você cria uma sensibilidade na parte medular X. Então, esse
esse trajeto que a gente está vendo aqui, ó, é o trajeto do x, x1, x1, que é igual a 2, x3. x1, x2, x3. Então, esse é o quebra-mola. Sacaram? Esse é o diferencial que faz expansão nessas raízes motoras. E essa expansão não é que ela vai fazer, ela vai crescer. Quer dizer que ela vai ficar mais afiada sobre a eletricidade que ela vai mandar em cada pulso de pressão. É como se para cada pressão que você associa na matéria, você conseguisse fazer contrações de descarga elétrica nos locais. Isso é muito interessante, isso é uma automação de dados no sentido da dispersão que discorre encefalo-raquidianamente. Mano, cara, isso é muito louco, mas muito mesmo, sabe? Isso é, deixa eu, isso é um enriquecimento sem fronteiras. Então vamos dar uma analisada aqui para voltar. Imagine que agora esse quebra-mola é uma coluna e no meio do quebra-mola, os dados dessa coluna são os dados encefalorraquidianos, são os dados de sensibilidade e de controladorias sísmicas. Porque esses movimentos sísmicos são as mudanças de rima que você vai instalar declarando o referencial sobre o comportamento seu com as matérias. E esse comportamento seu com as matérias, ele sempre é crescente ou decrescente, ele sempre é uma função de primeiro grau, a menos que você adicione valores de segundos graus, ou seja, de planos de resistência. Ou seja, sabe como é que você faz segundo grau? Você reparte triângulos em vários triângulozinhos. Né? E aí você consegue controlar o valor de um triângulo para a distribuição de vários triângulos. E aí se você coloca que esse triângulo pequeno é proporcional ao triângulo grande em sentimento, você consegue ter cada vez mais triângulozinhos exatos. Porque o triângulo ele pode ser dividido infinitesimamente sobre o seu primeiro grau. Então, do primeiro grau, você tem infinitésimos graus do primeiro com essa multiplicação. Isso é tudo, cara. Isso é tudo que te faz crescer e controlar o crescimento, né? Bom, então vamos ver isso na prática, né? Você tem a raiz muscular. Só que o triângulo, ele é uma precisão de contato. Vamos diminuir isso aqui. Ó, eu tenho uma playlist de triângulos que eu falo mais bem disso. Vamos diminuir aqui. Primeiro vamos associar. Agrupamos e agora diminuímos. Então, imagine que isso aqui é uma célula. E você tem milhares de células. E as células elas andam graças às suas membranas fosfolipídicas. E aí as proteínas das células fazem contato. As proteínas do nutriente, o sangue, fazem contato com a célula. Todo o contato, que é um diferencial de contato de rima, faz o que com a célula? Ela pega esse triângulo aqui, ó. Todo contato diferente de sangue com a célula faz isso aqui, ó. Ela pega essa atividade na célula e tenta obrigar ela a digerir esse nutriente. Então ela faz assim, ó. Ela faz uma negociação com os receptores celulares. Cara, isso é muito louco. A gente está falando de nanotecnologia. E
E aí quando você consegue fazer a célula experimentar um pouquinho desse solvente novo, ela contrai uma rima diferencial. E sabe como você consegue fazer essa obrigada? Administrando tons diferentes. A gente tem um enriquecimento de tons diferentes nos sons. Então, as células sonoras, a sensibilidade sonora, ela é muito mais aguçada. A gente tem muito pouco na gustativa. Então, as células gustativas elas são muito menos contraídas desritmificadamente. Então, a percepção sensitiva dos sabores é muito pouco enriquecida em relação aos dos sons, por conta desses quebra-molas que dizem entregar contrações diferentes, por conta dessas negociações. Você não tem coisa para negociar com as células com comida, né? Basicamente na cultura é bem semelhante, né? É pão, manteiga, essas coisas. Agora, nos olhos, você tem muito alimento diferente, muita rima diferente. E aí essa rima diferente, ela faz valores de contração diferente. E todas essas contrações diferentes, olha o que ela faz. Ela faz o triângulo, ó, escrever. E aí agora a gente entra no diálogo, porque a escrita, olha só, se eu tirar esse triângulo para fora, é uma ponta de caneta. E o diálogo é a intersecção dessas pontas nas rimas. E quando você desafura a célula, procurando, tipo assim, ver se a célula consegue ser furada, ela vai sofrer diferença de pressão do lado de fora para o lado de dentro até ela conseguir ressurreição, ou seja, camada superior, superar a energia de fora. Logo, ela vai existir sobre o meio, né? E aí ela vai alimentar o meio sobre essas diferenças, até ela conseguir se amparar ver se ela consegue se amparar esse triângulo sobre essa contração dos catetos dos catetos adjacentes, dos catetos, né? Dos lados, né? Das faces. Geralmente é das faces, né? Porque o contato, né? Ele desfacela. É como se fosse é como se elevasse tudo ao quadrado ou ao cubo. É como se levasse tudo ao cubo. O contato leva tudo ao cubo. Ou seja, tudo a uma rotação rítmica. E essa rotação rítmica é apreendida pelo organismo. Beleza? É isso que a gente está falando. A gente está falando de adaptação molecular, mas com essa linguagem para poder abrir essa questão do diálogo. Então, esse diálogo, ele é isso, né? Essa é uma apreensão desses diferenciais. Tá. Então, o diálogo, ele é uma passagem e é uma passagem que tem suas referências e suas desreferências de passagem. Então, por mais que a gente tenha num diálogo é, vamos lá, um limite, ou seja, vamos fazer umas análises aqui antes, maiores sobre os menores. Então, os limites são corredores. Aí, olha só.
A matemática no diálogo, ela diz lançar dessa fonte aqui algo que vai chegar aqui, não é? Então, quando ele tem quando ele está mandando esse algo aqui, quando ele está falando, né? Veja só, tem várias coisas nessa área da fala. A primeira coisa é o tom, é o atom. Porque o log de atom vai chegar vai repartir a atividade em decaimento nessa pessoa. Então a gente tem um decaimento desse atom, né? E esse atom ele vai ganhar uma uniformidade ou uma desuniformidade a ser contracionada por essa quadra aqui a partir da recepção dessa interface, né? Você tem a interface e você tem aonde que você pretende chegar. E aí você tem o gráfico de interface objetiva. Então, olha só. Nós temos o átom de primeiro grau. Né? Você tem a interface de sentimentos e você tem o desejo de chegar em algum lugar, mesmo não sabendo qual lugar, né? A gente às vezes sabe, às vezes a gente não sabe qual lugar que é esse que a gente quer chegar. Deixa eu ver aqui. Às vezes é só numa impressão normalmente a gente só quer chegar numa impressão. Ó, o normal é a pessoa começar um diálogo e ela querer deixar uma impressão ou marcar uma impressão nessa interface aqui, ó, para ela desenvolver uma porta de associação estimular dessa pessoa, né? Então, tipo assim, às vezes você só quer abrir uma porta na pessoa, né? Com o seu ato. Só que enquanto você tem o seu átomo, esse átomo ele pode variar também. Tudo pode variar, né? A partir da mecânica de contar, a mecânica quântica, né? E aí a mensagem, ela aqui o campo ele vai sendo organizado. E aí quando essa organização acontece, você vai organizando o plano e esse plano ele vai virando um planeta, um gênero temático. E aí isso tudo vai organizando a recepção dessa pessoa. E aí essa recepção, esse lugar na imagem, essa porta, ela e o organismo dela vai abrindo e vai desacordoando fisiologicamente as pressões. E aí essas pressões aqui dentro dessa porta vão ser o resultado de tempo dirigindo, de tempo passando sobre esse átomo. E esse átomo vai costurando e vai decaindo na pessoa. Como uma mola mesmo. Olha só. E aí essa mola, ela é um triângulo de contrações imateriais que diz assente marcar desatendimento
sobre a impressão da pessoa em vozes, em tons, em qualificações culturais. E aí tudo isso vai desatendendo é, dessa porteira, né? Um gado, uma contração desespontânea, vários, a gente tem vários subgraus de um grau. É o que a gente falou do triângulo. Vou mostrar para você o triângulo. Vocês. Tá, um pouquinho. Vão no meu blog, que no meu blog tem. Então, é mais ou menos isso daqui que acontece num diálogo. O decaimento de um diálogo é isso aqui, ó, no organismo. Só que, olha só, a gente tem sempre um triângulo se desfazendo em vários triângulozinhos. Então, olha, essa é a teoria, né, do diálogo. Quando você tem uma rima e quer levar ela à desigualdade, né? Você pega o triângulo da contração com o objeto e aí você tem essa é a contração desse coisa. Mas quando você passa muitas vezes esse ele fica sendo isso aqui, ó. Vários triângulos destriangulizando e cada um desse tem a mesma atividade desse ou não, né? Depende da referência de espelhos, né? Ó, e aí sempre quando as pessoas elas terminam um diálogo, né? Elas saem com as interferências dialogadas. Interferências de um diálogo. Essas interferências são dados de oxirredução de pressão de primeiro grau que eram associadas anteriormente pelo organismo, né? E aí você cria essa interseção, e aí essa interseção ela vira enigmaticamente um impulso na planta imaterial de processar rimas de pulsos semelhantes. Porque a gente tem sempre a gente sempre vê rimas semelhantes para montar rimas, né? Se a gente pegar uma rima que é muito semelhante à outra e ela não constrói passagem. A rima ela precisa de passar de forma contada, né? Ou seja, de forma orgânica para outra, de forma a rima é igual um contato. Ela tem que passar de forma para outra igual uma engrenagem, né? Uma engrenagem. Ela precisa complementar a passagem, a mudança, com uma desescalação, uma escalação. Porque a rima, para encontrar um outro grau, ela sempre passa a partir de funções de primeiro grau, né? E a função de primeiro grau ela só consegue passar para outra rima quando ela muda de plano. E quando ela muda de plano, ela precisa de afirmar essa mudança, essa desorientação. Então ela mexe no eixo Y ou mexe no eixo X. E aí tudo isso muda a rima, né?
E o eixo x e o eixo y o eixo y, né, ele é o corredor. E o eixo x é a pessoa, né? É o diálogo. O eixo y é o corredor. E o eixo x é a bola de preenchimento buscando um gol ou vários gols ou uma saída incomum. E o que é isso? Um gol, gols ou saídas incomuns? Gol é um aumento de atenção. Gols são vários tipos de aumentos de atenção. E saída incomum é uma sensação incomum. Então, no diálogo, a saída incomum ela sempre é predileta para da insegurança criar retornos. Retornos de conquistas, né? Conquistadores de falas. E os gols são as seguridades ou dopaminas de curiosidade de fala. São referências. Então a gente está chegando numa cognição. Agora eu vou apresentar para vocês o que é o diálogo na minha concepção. O diálogo para mim... Opa, não estava compartilhando. Aqui. Então a interferência de um diálogo para mim é isso, né? São dados que sobre o diálogo, sobre a passagem de informações, vão criar impressões de mudanças, né? Interferência de geração, impressões de mudanças, impressões orgânicas que apreendem os órgãos em núcleo de bateria a fim de desbater em contato e horas de marcar razões para os acertos de contas, né? Então é bem isso, cara. Olha só para mim o que é um diálogo. Um diálogo para mim é bem isso aqui, ó. É um labirinto. Para mim sempre um diálogo ele vai ser um labirinto. Olha, e aí esse labirinto ele representa o plano em construção dialogável, né? Então veja só, vamos criar aqui. O diálogo é um labirinto em civilização construtiva. E aí como a gente representa isso?
a gente coloca assim, ó. Um diálogo para começar, ele precisa de uma entrada. Então ele precisa de uma igualdade. E essa igualdade, ela é uma operação de contornos de matérias sobre julgamentos, né? Então, você quer julgar essa matéria e os lamentos que ela tem? Aí você responde sim ou não. Se responde sim, o diálogo começa e aí vocês dois, você declara, ó, essa matéria é isso aqui, essa matéria é isso daqui. Aí vocês começam a passar e nessas passadas, os dois encontram uma rima que diz interligar os dois nessa batida. Aí até que eles param de falar, ó, essa rima está formada. Aí quando alguém quer mudar de rima, ele suspende a rima e fala assim, opa, eu vou suspender a rima aqui e vou falar essa contração dessa rima aqui, ó. Pim, pim. Aí, o que que você faz, ó? Aí a rima continua. Aí é você, ó. Aí ou você bate aqui e sai para fora, vai para fora, corre, 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 ou você responde à mudança de rima dessa viatura, dessa pessoa. E aí você, ó, cria uma barquinha. Ah, não, eu também acho que é isso, isso, aquilo, isso, aquilo. Aí você costura aqui, ó, uma parede e começa a passar rimando também, ou jogando. E sabe o que que acontece? Existem os sentimentos de rima a mais dentro desses diálogos que são os ganhos dopaminérgicos. Que a única coisa que você vai ganhar é isso e uma protease depois para quando você falar desse assunto e tentar jogar assunto com outra pessoa. Olha o que que acontece. Quando você rima mais, isso perde a graça, mas faz mais cosquinha em você, porque olha só, a pessoa ela fica um tempo calada e aí a onda ela fica meio que eletropositivando você, ó. Ela não bate em nada. Essa batida aqui, ó, isso aqui se cria imaterial em você. Você cria um sentimento de superação, porque a cor da pessoa, nesse aveludado de troca de informações, olha o que, que acontece com a cor da pessoa. Ela fica pretinha, pretinha. Porque ela não consegue responder a você, porque você se sente ganhando dela, porque a sua ideia não contraiu a onda, ficou mais no você. Ela não conseguiu responder você, né? Aí depois você, opa, se ela não conseguiu, eu continuo positivo. Então eu vou continuar aqui para ver se ela vai sair ou vai ficar, né? Eu vou dar tchau ou não. Aí você liga mais uma tomada aqui e aí você dá um impulso para perguntar à pessoa, opa, opa, vai continuar? Ou vai ficar pretinho aí para mim ir embora? Aí, olha só. Aí se ela responde que vai continuar pretinho, ela faz isso aqui, ó. Ela estica o pretinho desse passado e responde a mesma coisa. Aí ela faz assim, ó. Ela vai finalizando o negócio aqui para você ir embora. Até que ela chega no limite. Se não, ela despressiona um pouco essa coisa aqui, ó, e coloca e assume uma outra onda, um outro bloco de sentença de julgamento de peça. Aí, opa, então vai continuar, né? Aí você continua. Aí ela continua, aí faz o limite. E aí você continua jogando e colhendo isso, né? Isso tudo é fluidológico. Isso tudo acha um lugar de rima no organismo para poder fazer a nutrição depois, né? Ou no momento, né? Então, diálogo é isso, né? Vamos ver, vamos assistir um diálogo, então.
Isso foi um diálogo que aconteceu. Conseguem ver o diálogo? Se eu quiser fazer esse diálogo continuar para sempre, tem como. Casamentos tentam isso, né? Então, isso é um diálogo. Todas as pessoas conseguem dialogar. Todas. Toda a vida ela dialoga. Toda a vida tem o seu labirinto de viver. Toda a vida tem a sua semelhança, o seu quadrado de semelhanças para poder se orientar. Toda a vida tem sua fome. Toda a vida tem a sua fome de vários tipos de célula. E todo plano de conquista tem a seu treino para poder. Quanto mais essa pessoa, as células desse rato ficam sensíveis para o queijo, mais ele entende quais são as palavras que ele precisa transpassar para poder chegar no queijo. Então é uma distensão de fluidos organológicos. Isso é muito interessante. E aí eu vou mostrar para vocês, ó. Toda a vida tem diálogo e dialoga sobre tudo e por tudo. Porém, a razão e tempo de disportar esse diálogo sobre a universidade de efeitos que ele pode ter no descorados, ou seja, na decoração da arquitetura, de dimensionar esses labirintos, muda a personalidade e o perfil desse dialogador. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Deportar. Algo que precisa ficar claro, né? Que ninguém é melhor que ninguém. Esse melhor, ele é uma definição de tempo de gravitar um diálogo, um tipo de diálogo. Então, a gente para ter um melhor, a gente inaugura um tipo de diálogo e um tipo de detecção de pontos. Então, tudo que a gente faz na vida a respeito desses diálogos de contrações moleculares é treino, né? E aí, treinos colocam a gente a passeio. E aí, no primeiro momento do passeio, a gente está passeando com pessoas que já têm funções de primeiro grau com esses planos. Depois nós formamos os nossos graus, nossos primeiros graus e vamos nos performando sobre esse diálogo. Ó. Tudo isso aí é diálogo. Beleza? E isso é uma rima de contrações. E essa rima, ela nutre o organismo e gerencia os apegos. Os apegos desenvolvem em nós
uma certa negociação encefalorraquidiana de aprender as raízes motoras sobre essas rimas. Então, se essa rima foi boa, a apreensão dessa rima vai fazer o líquido encefalorraquidiano batizar nutricamente os nervos dessa pessoa sobre essa objeção. Isso faz substantivar essa orquestra de primeiro grau com os vários graus que podem ser descoordenados nessa função. Então, isso é personalização de pessoas, de indivíduos. Cara, isso é muito incrível. Muito incrível. A gente chegou num lugar muito bom para poder continuar depois falando do que o que vem a ser um diálogo, né? Então a gente viu que no vídeo de hoje a gente já viu que o diálogo ele é a natureza, né? O diálogo ele é algo, ele é tudo, né? O diálogo ele é tudo. Porém a gente diz ao diálogo que é tudo, uma variação sobre as suspeitas de indefinição, em busca de definições cada vez mais diferenciais nesses acordos de pressões orgânicas dialogáveis, né? Nesse organismo, nessas organelas, nessas repartições de menções orgânicas, para cada vez mais nos envolver com essa dimensão que a gente consente. Então, tem pessoas que conseguem viajar nas dimensões praticando esses conhecimentos que são raros, né? As pessoas precisam de ir muito a fundo, né? E aí é o que a gente vem tentando fazer, né? Manobrando esses reconhecimentos para reconhecer a fundo as várias funções, os vários graus de funcionamento das nossas civilidades, das nossas polis. Afinal, para nós fica cada vez mais difícil, porém muito rico, essa jornada, porque isso tudo vem lá da polis, da civilização, dos meios de construir o diálogo, né? Então vamos até lá. Eu te espero então no próximo vídeo. Um abraço para você e até a próxima.